Eu não sei como pode estar tão calma. Se fosse eu, estaria pirando. Genie, se pode me ouvir, precisa saber. O desejo que está prestes a fazer não é o que pensa. Há termos e condições. Não sei exatamente o que significam, mas ele é um trapaceiro. O que ele diz é distorcido. Então, cuidado. Genie! Ei, Genie! Sinto muito, Genie. Esse parece ser o seu último. Porque eu não existo mais. O campus estragou tudo. Eu desejei invisibilidade. Então eu sou invisível. Genie, se pode me ouvir agora, por favor, me ouça. Não faça o que eu fiz. Apenas uma frase. Não seja ambígua. Não objetivo. Não faça o que eu fiz. Por favor. Não! Vamos lá. Onde você tá? Eu sei que você tá em algum lugar aqui, seu filho da puta. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Eu te guardei para o fim. Você está com medo? Eu não tenho medo de você. Ótimo. Não precisa ter medo. Eu vim para satisfazer os seus desejos. Eu não tenho nenhum desejo. Quero que isso acabe de uma vez. Você quer que isso acabe? Você precisa dizer o desejo. Eu desejo que isso acabe de uma vez. Deseja que tudo isso chegue ao fim? Feito. Desculpe. Não fique bravo comigo por eu querer que isso acabe. Genie, não! Não! Conjurando o Djinn II. Você me enganou. O capítulo 2 é o mesmo que o 5º capítulo do meu livro. Isso é plágio. Plágio, Sr. Broadbent? Como se atreve? Sai do meu escritório agora. E eu não vou dizer de novo. Ou o quê? Vai chamar a segurança? Eu pareço com quem precisa de segurança. Parece que está assustado. O fato de levar isso pro físico me diz que está assustado. É melhor arranjar um advogado. Eu vou te cobrar por cada centavo que tiver. Gostaria de te contar um pequeno segredo, posso? Eu não tenho medo de nada. Nem de advogado e nem um pedaço de merda que nem você. Agora, cai fora! Essa não é a última vez que você me vê. Eu vou te processar. Ei, Gabs, entra aqui, eu não tenho o dia todo. Muito bem.
Como seu agente literário, eu tenho que dizer que não gostei deles. Tem algo amador nisso aqui. Depois do seu primeiro livro, eu esperava mais. Por isso disse para voltar para a universidade, precisa de mais experiência. Sim, eu segui seu conselho e aprendi muito desde que me inscrevi. Vamos lá, Zack. Eu ponho tanto trabalho nisso. Eu demorei séculos. Não é só eu, querida, tá bem? Os editores também querem algo mais. O seu primeiro livro, A Profecia da Tempestade, foi ousado, visceral, era valoroso até. Eu amei, os editores também. Mas é isso que eles querem mais. Isso não tem graça. É sincero e verdadeiro. Olha, bem, às vezes histórias verdadeiras não vendem. Precisa encontrar um drama ou inventá-lo. Esse foi muito pessoal pra mim. Não me interessa. Ninguém quer ser levado por um longo e sinuoso caminho para não encontrar nada além de escuridão na final. Essa é a vida. Não estamos no negócio de encontrar esses nichos de mercado onde leitores querem ficar deprimidos enquanto leem. Há um mercado para esses. E quanto a Se Enlouquecer Não Se Apaixone de Ned Vizzini, ou O Impulse de Ellen Hopkins e Mike Scott, notas de suicídio. Como disse, não estamos nesse nicho de mercado. Não é o marketing que fazemos. Alguns escritores têm o poder de escrever sobre o que eles quiserem quando tem uma base de fãs, mas você é nova. Os leitores querem saber onde vão se meter quando reconhecerem o nome. Olha, talvez revisitemos isso quando você tiver feito o acordo do livro gratuito com o que os editores quiserem, ok? Mas por agora, passamos esse. Olha, não leva pro lado pessoal, tá? É só negócios. Não vou. Tem sempre a opção de fazer uma trilogia. Não, eu não quero estar amarrada a uma série e nunca realizar nada. Olha, eu não tô te pressionando a nada, ok? Mas é a opção para a qual nossos compradores estão clamando. E o tema do seu primeiro livro foi um sucesso com as crianças. Então pense nisso também, tá? Mitos urbanos, eles vendem. Bom dia, mãe. Assim é melhor. Então, tive minha reunião com o Zack hoje. Você sabe, meu agente. Ele não ficou impressionado. Eu sei. Também passamos tanto tempo neles. Tem sido tão bom ser reconhecido como uma autora. Mas ele não acha que uma mudança de estilo seja o melhor curso para mim agora como recém-publicada. Eu entendo. É assim que o negócio funciona. Mas ainda dói ouvir que seu trabalho não é bom. Então, acho que começamos do zero. Oh, oi, Gabi. Oi, querida. Eu sabia que você estaria aqui. É, sabe? Só escrevendo. Isso é bom. Sua mãe adora ouvir suas histórias. Espero que sim. Você disse pra continuar falando com ela. Eu disse. Ela tá aí em algum lugar e ouvir sua voz é bom. Como ela tá? Está tudo bem. Ela é uma mulher forte. Ela só não consegue acordar. Ela vai conseguir. Tudo que é preciso é essa sinapse milagrosa ativar a sequência. E logo ela estará saltitante. Sim, eu tenho certeza que tá certa. Não perca a esperança. Eu só gostaria de saber o que esperar. Todos os sinais vitais estão fortes. Vou continuar monitorando e te aviso se algo mudar. Ela tá conectada ao hospital de qualquer forma, para que eu possa avisá-los caso aconteça alguma coisa. Obrigada. Eu gosto de vir aqui e ver você. Então o que você tá escrevendo? Ah, algo novo. Ah, o que aconteceu com o que você estava escrevendo? Mudei de ideia. É uma pena. Ainda assim, acho que é assim que um artista é. Sempre passando de um projeto pro próximo. Sim, algo assim. Tô ansiosa pra ler. Te envio uma cópia quando estiver pronto. Eu vou amar. Adoro uma boa leitura. Quebra a monotonia da vida.
Vamos lá, mãe. Só acorda. Ei, estou orgulhoso de você. Pelo quê? Eu não fiz nada. É preciso coragem para fazer algo. Ele pode não ter gostado, mas ainda pode escrevê-lo e publicá-lo depois. Obrigada. Ei, eu te amo, sabia? Também te amo. Oi, pessoal. Desculpe o atraso. E aí, como é que foi a audição? Ai, foi tudo bem. Mas acho que não consegui. Não. A propósito, o quadro para sua mãe está quase pronto. Deve ficar pronto para o aniversário de 80. Todd, você é um querido. Minha mãe vai ficar feliz com isso. Antes de falarmos sobre o livro dessa semana, acho que todos gostaríamos de ouvir da Gabi sobre a reunião de ontem. Bem, não correu tão bem quanto esperado. O quê? Por quê? Eu não sei, só não era o que estavam procurando. Mas você estava tão orgulhosa disso. Eu sei. Foi muito ambicioso para uma nova escritora. Mas tá tudo bem. Não se preocupe, eu tenho um novo que tô escrevendo. Nos diga. Bem, eu descobri um incidente que um grupo de adolescentes que fizeram um ritual para invocar Djinn O que é um Djinn? como um gênio. Um gênio? Sim, Como um Aladim? Que concede desejos? exatamente. Gênios não são reais. Sim, eu sei disso, mas seria uma história mais interessante. É isso que o seu agente quer que você escreva? Bem, não exatamente. Ele quer que eu faça acompanhamento da profecia, mas eu sei que eu tenho acordo com 3 livros, só que eu não quero desperdiçar uma trilogia da profecia. Eu quero, sabe? Eu só quero... Sou uma artista, quero explorar e descobrir minha arte. Sem ser desrespeitosa nem nada. Certo, chamar você de idiota foi. Eu mataria pra ter um acordo de 3 livros com a gente. Mas você tem que andar antes de voar. E você não consegue ver isso. Eu só acho que você deveria jogar um pouco o jogo. Bem, a ideia dos gênios foi demais. Quanto já escreveu? Bem, nada ainda, mas tenho feito muita pesquisa. E consegui o esboço básico da trama, só preciso escrever. É melhor me inscrever nesse. Então, quando tiver um cast para versão de cinema, pode me sugerir. O que eu ia dizer? Não se preocupa, todos estarão nele. Onde está indo? Já vamos começar. Vou no banheiro. Tá tudo bem? Tudo bem, só não demore muito. Comecem sem mim. Eu sou uma artista. Eu quero descobrir e explorar minha arte. Puta. O que é tão engraçado? A Gabi fez uma piada. Ela fez. Vamos voltar a falar do livro? É por isso que a gente tá aqui, né? Ou você queria que a Gabi fizesse outra piadinha? As melhores selecionadas para você.
Eu não sei. Vai ganhar. É interessante, tenho que admitir. Qual inspiração? Bem, eu pesquisei alguns mitos urbanos locais na área e encontrei esse incidente que ocorreu aqui. Eles o chamam de pacto suicida. E eu encontrei uma entrevista com uma única sobrevivente que afirma ter invocado um Djinn. E um a um sucumbem a seus desejos. Não dá pra chamar de Djinn, porque os leitores não saberão o que é isso. Então, gênio. Isso é biográfico porque não fazemos biografias. Sim, tudo bem. E podemos dizer que é baseado em fatos reais para trazer interesse. Talvez entreviste a sobrevivente. Ela morreu, quebrou o pescoço. Então vai optar pelo ângulo do pacto suicida? Ah, não, eu vou com a ideia do gênio. Eu quero o máximo de realismo possível nisso. Detesto estourar sua bolha, querida, mas gênios não são reais. Não foi você que disse que temos que encontrar o drama ou inventá-lo? Adicionar o gênio à mistura vai fazer a história melhor. O ângulo do pacto suicida é melhor. A menos que possa provar que os gênios são reais. Bem, só uma maneira de fazer isso. Acho que eu vou ter que realizar o ritual. Pra conjurar um gênio? Boa sorte com isso. Bem, eu esperava que, na verdade, você dissesse olá. Se nada acontecer, então, não perdemos nada. Mas, se alguma coisa acontecer, então talvez você considere a minha opinião sobre a história? Não, tem mais coisa pra fazer com o meu tempo. Além disso, eu não acredito em fantasmas após a morte. Parece assustado. Eu não tenho medo de nada. Sério? Boa tentativa, mas não. Ok. Que tal isso? Se nada acontecer, então, eu deixo isso. E farei a trilogia. Pode ser. Combinado? E se nada acontecer, você vai parar de enrolar e dar aos compradores o que querem. A trilogia da profecia. Por que estamos fazendo isso? Porque somos amigos e amigos ajudam uns aos outros. Você acha que a princesa Gabi vai lembrar de nós quando ela se tornar grande? É, ela não é assim. Olha, se você quiser, pode ir, mas eu vou ficar. Esse será um bom teste pra mim como atriz. Pra mim também. Será como teatro. Precisamos tornar isso convincente. Como se um espírito possuísse de fato. Não tipo o exorcista, mas assustador na real. Como o bebê de Rosemary. Eu tô tão animado. Eu também. É bom estar com as mesmas ideias de um colega ator. Ai, isso vai ser embaraçoso, hein? Vai ser divertido. Olha, imagina se isso realmente funciona e o gênio aparece. O que desejaria? Os gênios não existem. Mas se existissem? Eu desejaria que esse momento terminasse. Meu Deus, vamos, Melania. Relaxa. Vai ser divertido. Quer saber? Você tem razão. Tô caindo fora. Aproveitem sua sessão. Ei, pessoal, estão prontos? Sabem o plano? Todo mundo exceto Melania, que tá saindo, por sinal. Não, Gabi. Zack, tá adiantado. Eu tenho que estar em algum lugar depois das 10. Ok, bem, pessoal, esse é o Zack, o meu agente. E para que agência trabalha? MI6? Eu era do exército e mantive o regime. Então, essa é a gangue do Scooby? Eu sou Melania. Prazer em conhecê-la. Então, vamos colocar esse show de merda pra começar? Ok, pessoal. Respirem fundo. E relaxem. Agora vocês.
Ok. Agora damos as mãos. Fechem os olhos. E eu convocarei o gênio. NG Dami follow Tatemi. 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 Eu amo a velha língua. Mestre, você me despertou. Você tem um desejo, Gabriele. Eu devo retornar em tempo hábil. Você considere o que quer. Gabi! 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 Ei, ei, ei! O que aconteceu? Você está tremendo? Você ouviu? Não. O que você fez? O que quer dizer? Como você fez isso? Eu não fiz nada. Você me drogou? Não. Bem jogado, Gabi. Consegui ver através desta proeza. Ok? O quê? O que você quer dizer? Significa que perdeu. Começa a próxima profecia da tempestade, tá bom? Quero o esboço na minha mesa nos próximos 3 meses. Não. Sim. Boa noite pra todo mundo aí. Não, espera! Espera! Onde você tá indo? O que porra aconteceu? Você ouviu? Landon? Eu não sei o que eu vi. O que fizemos? Espera! Aonde você vai? Tô indo pra casa. Precisamos falar sobre isso. Falar sobre isso?
Você acabou de evocar algo maligno, sua idiota. Por que diabos eu iria ficar aqui? Sr. Zack, espere! Sr. Zack, Sim? você pode me dar uma carona? Não. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu juro, eu tô com medo. Olha, eu tenho que admitir, a Gabi é muito criativa. Pude ver esse estratagema, ok? Então não se preocupe em continuar. Mas você não é uma má atriz. Mas eu não sou uma atriz. É. Olha, tá aqui meu cartão de visita. Pega, eu tô pensando em pegar atores. Ok, mas você não quer tomar uma bebida? Tem um barzinho bacana no final da rua. Eu vou te dizer. Por que não me liga daqui a uns 10 anos? Eu tenho 25. É o que todas dizem. Apenas um lembrete, você tem 3 meses para entregar o primeiro rascunho da continuação da Profecia da Tempestade. Eu já disse à editora que é assim que vamos fazer. E a propósito, boa tentativa ontem à noite, querida. Até depois. Ei! Eu vim para satisfazer seus desejos, Melania. Você é real? Sim. É isso que você deseja? Não, eu não quero nada de você. Você não é real. Eu só quero ser notada pelos homens e não descartada. Você quer ser notada? Sim. Feito. Precisa de ajuda? Não, obrigada. Não quero fazer isso. Eu joguei e eu perdi, mãe. Tudo que eu toco se transforma em merda. Eu realmente não quero falar sobre isso. Oi, pessoal. Oi, Gabi. O que houve? Oi, Gabi. Oh, meu... O que aconteceu? O quê? É um sutiã com bojo. Sério? Sim, e eu também fui às compras e comprei coisas novas, só. Tá bem. Olá, pessoal. Desculpem. Estou atrasado? O que é de errado, gente? É só um sutiã. Mas que porra foi essa? Peitos? Não era um sutiã de bojo. Sério? Você tava de boca aberta. O quê? Não.
Sim, você tava. Sua língua tava pendurada e tudo mais. Me pegou de surpresa. Você acha... Você acha que foi o gênio? Gabs, eu realmente não quero falar sobre isso. A coisa toda me assustou. Mas todos vivemos isso. Nós entramos em algo que não deveríamos ter feito. Sim, eu sei, mas... Era real. Talvez devêssemos perguntar se ela usou o gênio. Não podemos. Apenas prometa que não vai usar esse gênio, mesmo que te ofereça tudo no mundo. Me promete. Ok. Sim. Sim, prometo. Tivemos sorte. Só quero seguir em frente e esquecer isso. Você tá certo. Ok. Cinco, seis, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Que porra é essa? Oh, merda! Você não gosta do que vê no espelho? Isso é... Realmente é eu? Não, eu não quero nada de você. Que pena. Eu estarei dando alguns dos meus presentes. Como assim? O resto foi concedido os desejos deles. O resto? Melania, ela está feliz agora. Você gostaria de ser feliz? Sim. Eu gostaria. Então diga as palavras e o que você vê será seu. Eu desejo. Desejo que todos me admirem. Feito. Te disse que conhecia isso. Eu não sei, Gabs. Ou é o Sam. Diga lá por mim. Deixa eu pegar isso. Oi, Sam. Oi, Gabi. Sabe do Todd? Não. Era pra ele ter passado aqui pra me dar a música da próxima semana. Não apareceu, não atende o telefone. Isso é estranho. Eu ouvi ontem à noite. Verificou o dormitório? Sim, mas ninguém na escola viu também. Que estranho. Ele vai aparecer. Só achei que poderia tê-lo visto. Não. Gabs. Gabs, você viu isso? Pintura vendida por um preço recorde. Sam. Coloca no canal 5. Espere um pouco. Esse parece o Todd. Que esquisito. Votado como o autorretrato da história. O que houve? Não é nada bom. Landon? Ei, o reitor disse que o Todd partiu, dizendo que estava desistindo de todos os seus cursos. Quando limparam seu dormitório, encontraram uma carta confirmando seu voo para a Jamaica. Mas isso não faz nenhum sentido.
Todd não simplesmente sairia sem nos dizer. Eu sei. Olha, eu tenho que ir até logo, ok? Ok. Olá novamente, Gabriele. Você? Já teve tempo bastante para pensar sobre o que deseja? O que você fez com o Todd? Um gênio tem apenas uma função: conceder às pessoas seus desejos. O que ele desejou? Isso é entre ele e eu. Tudo que eu posso te dizer é que ele conseguiu o que queria. Eu sei que você fez algo a ele. Ele não sumiria assim. Não mesmo? O sucesso não muda você. Só traz à tona seu verdadeiro eu. Sabe como é isso, não é, Gabi? Sua primeira tentativa de escrever um romance foi um grande sucesso. Tanto que isso trouxe à tona a presunção em você. Você sugou a adulação e ela te trouxe pra fora com o egoísmo em você, sua verdadeira natureza. Você sabia que Melanie era insegura, solitária, invejosa de você e de Landon. Ela estava sofrendo e ainda você não fez nada para ajudá-la. Ela está feliz agora, a propósito. Eu não vou cair nessa. Você é mau. E você chegou a essa conclusão com base em quê? Na minha aparência? Naturalmente, tudo que não é esteticamente agradável tem que ser mal, não é? Os bonzinhos usam branco e os maus usam preto. Ah, Hollywood. Não, eu não quero meu desejo. Sim, um saldo bancário saudável, um namorado bonito e abençoada com aparência. Talvez esteja certa, porque precisaria de mim. Você só queria enganar o seu agente em conseguir o que você queria. Você não precisa do meu desejo, você tem o que quer. Mas os outros poderiam se beneficiar de seu desejo. Você não acha? Mãe? 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 Brielle! Mãe! O que foi isto? É realmente você? É claro que sou eu. Quem você estava esperando? Ai, meu Deus! Nossa, como você mudou desde ontem! Eu tenho muito a te dizer. Senhora Darcy! Os médicos fizeram os testes e está tudo bem. Simplesmente não entendo como eu dormi durante 2 anos. Eu não sei. Estou aqui, Gabs. Qual é a boa? Olá! Quem é esse? Mãe, esse é o meu namorado, Landon. Landon, essa é minha mãe, Aurora. A senhora Darcy, oi. Posso ver porque gosta dele. Temos bastante tempo para pôr a conversa em dia. Como isso mudaria? Não, isso não mudou. Isso me lembra que tenho mais novidades para te contar. Oh, mal posso esperar para ouvir. Quer uma xícara de chá? Ah, seria adorável. E então me informe sobre tudo que eu Sim. perdi. Sim, eu vou com você, Gabs. Ah, meu Deus. Eu sei, ela tá acordada. O que aconteceu? O que os médicos disseram? Eu não sei, eles só disseram que isso aconteceria, era só o tempo. Isso é incrível. Eu sei, parece que ainda tô sonhando. É tão inesperado. Sim, bem, Melanie disse que seria apenas uma questão de tempo e hoje é o dia. Por que hoje? O que mudou? Eu não sei, era só o estímulo certo no momento certo. Então, de repente, sem
A atrofia é como se nunca tivesse acontecido. Sim. Parece estranho. Essa é uma revelação surpreendente. Você tá questionando. Não, você está certa. Eu sinto muito, só estou curioso. Ótimo. Essa é uma boa notícia. Oi, Sam? Hoje à noite, não. Quem sabe nunca. Você não consegue ver que ela é uma cadela egoísta? Eu não posso, porque eu tenho um encontro hoje. Sim, aquele cara malhado da classe de economia. Ouça isso, o nome dele é Artemus. E o seu pai é rico como Bruce Wayne. Sim, eu sei. Parece que eu tive sorte. Merda, eu tenho que ir. Vou chegar atrasada. Tudo bem, tchau, tchau. Mas que porra! Ei, Melania, nem vem. Ela tem um encontro. Encontro. Bom pra ela. Ela odeia você. E sabe disso, né? Ela só tem inveja do meu sucesso. Sim. Não é minha culpa que meu livro vendeu milhões. Isso é um pouco patético, não é? E Sam, você tá cansada. Devemos remarcar? Não. Tudo bem, eu tô bem. Ainda tá tendo pesadelos? Sim. É sempre o mesmo cara. Essa figura de preto me perseguindo. Mas nunca consigo ver a cara dele. Fiz todo esse negócio de terapia e nada funcionou. Mas recentemente não tem sido tão ruim. Enfim, os sonhos ainda me mantêm acordada durante a noite. Mas agora eu sonho com esse cara novo. E ele é tão bonito. Supera o Brad Pitt em qualquer ângulo. O cara dos sonhos, né? Chegaram a fazer alguma coisa? O que você quer dizer, Gabi? Bem, vamos colocar dessa maneira. Constantemente tenho que trocar meus lençóis. E tô ficando sem sabão. Oi? A Gabi te deu a boa notícia? Não. O que houve? Minha mãe, ela acordou. Meu Deus! Isso é incrível! Por que não disse antes? Eu tava só esperando a chegada da Melania. Isso é ótimo. Sim. Ela o desejou isso. É sério? Fez um desejo ao gênio e se tornou realidade? Não, ele tá brincando. É verdade. De que outra forma pode explicar? Os seios da Melania. Todd agora é rico, com a sua pintura. E sua mãe, Aurora, de repente saiu do coma. Eu não desejei isso, Todd também não. Não? Todd tem um pouco de ego, mas nunca partiria sem dizer adeus. Talvez Todd estivesse certo. Talvez seja um presente e também devíamos usar. Porra, não! E você não deveria ter feito esse desejo. Não foi o que aconteceu. Ei, onde você vai? Longe de você. Ei, ela já vai se acalmar. Olha, vamos para o pub. Já faz um bom tempo que eu e você não tomamos umas. Quer saber, Sam? Isso não é uma ideia.
parece que as assinaturas do Sr. Broadbent na última página não correspondem à assinatura na primeira página. Isso pode ser um problema para a defesa. Legalmente, podemos fazer um caso na diferença, mas se eles puderem testá-lo, poderemos ser responsáveis. Mas eu acho que você tem um caso forte e, se necessário, arraste isso por muito tempo, forçando os advogados dele a vender. Ambos sabemos que o dinheiro do Sr. Broadbent não vai tão longe. Eu conheço o advogado dele. Vou enviar um e-mail com minhas intenções e, conhecendo ele, ele vai largar o Sr. Broadbent como uma batata quente. Eu vou explicar ao seu cliente que precisa de um acordo. E é aí que oferece algo pequeno, empurrando ele para um canto. Bernard, você vai ligar da centavo. Obrigado. Trabalha nisso e me mantém informado, tá bom? Será feito. O que é isso? Quem é você e como diabos entrou aqui? Ah, é você de novo? Mais uma das peças da Gabi? Pela última vez, eu não tô interessado, tá bom? Eu não vou mudar minha opinião, é ridículo. Você vai partir ou tenho que chamar a segurança? O que é que você deseja? Eu quero que você saia da porra desse escritório. É esse o seu desejo? Não, vou fazer um acordo, tá bom? Diga a Gabriela que ela tá despedida. Que vamos tirá-la do contrato e vamos só pagar a metade. Isso já é assédio. Espertalhão. Então, vou te dizer, vou te fazer um desejo e você vai sumir daqui? Tudo bem. Eu quero ser famoso, como, tipo, aquelas crianças da internet. E aí, feliz agora? Feito. Ei, aonde pensa que vai, grandalhão? Ei, se lembra de mim? Dessa vez vai se lembrar de falar agora, hein? Idiota! Por favor, não! A vingança é uma droga. Gabs. Ouça isso. Esse é o Zack? Não. Tem uma coisa aqui. O quê? Vamos lá, viu isso? Aí. Viu o quê? Vamos lá, eu sei que você está vendo isso. É o gênio. Vamos lá, Gabs, é o gênio. Eu não quero falar sobre isso. É o funeral do Zack. Você é assim tão insensível? Gabs, você tem que entender. Eu sei que é funeral do Zack, mas você e eu é minha prioridade. O que está acontecendo com você? Eu não quero falar sobre a porra do gênio. Por quê? Porque o usou para trazer a sua mãe? Não. Você fez, Gabs, sei que fez. Vamos lá. Por favor, fale comigo. Já chega pra mim. Gabi, Todd se foi. Tenho certeza que algo terrível aconteceu com ele. Samantha visitou Melania e ela está horrível. E agora isso, um louco matou o seu maldito agente. Não pode ser uma coincidência. Desejando o que você quer e indo contra a natureza, tem que haver consequências. Cuidado com o que você deseja, Gabi. Pelo amor de Deus. Nossa.
o seu desejo. Isso é algum tipo de truque, né? Não, Samantha. Os outros receberam seus desejos. E o meu amigo Todd? Não estou autorizado a discutir os desejos dos outros. Mas eu posso te dizer que ele está sorrindo. O desejo dele foi concedido. Sua vez agora. Eu quero conhecer o homem dos meus sonhos. E quero que ele fique comigo. Até que a morte nos separe. Feito. Com licença. Eu te conheço. Desculpe, sim. Você me vendeu um livro no mês passado. Aquele que a sua amiga escreveu. Sim, meu Deus, sim. Esqueci completamente disso. É, ok. Eu só queria que soubesse que eu comecei a ler e é realmente muito bom. Eu só queria dizer obrigado. Fico feliz. Ela é muito boa. Sim, realmente é. Na verdade, há algo mais que eu gostaria de perguntar. E lamento se isso estiver sendo um pouco direto, mas está livre esta noite? Livre? Estava me perguntando se queria tomar uma bebida. Sinto muito. É que a última vez que nos encontramos eu realmente gostei de conversar com você. E se não estiver ocupada... Eu sei, você parece ocupada. Não se preocupe com isso. Eu posso tomar uma bebida. Seria legal. Bom, já tomamos demais essa noite, não tomamos? Eu sei. Conte eles. 1, 2, 3, 4. Isso é muito bom. Deveríamos pegar mais um. Tem mais um pra nós? Até que a morte nos separe. Gabi, você tem tido notícias da Samantha? Estou realmente preocupada com ela. Não tô falando com você. Vai embora. Por favor, estou preocupado com ela. Ela tá apenas ocupada. Gabi, você e eu sabemos que ela nunca está ocupada.
Porra, tem que ser essa merda toda. Se disser gênio, eu vou ficar seriamente irritada. Você já está chateada. Então eu vou ficar ainda mais irritada. Gabi, todos à nossa volta estão mortos. Ou desaparecidos. Temos que falar sobre isso. Ele já te visitou? O que quer dizer? Ele te visitou? Não. Bem, significa que eu sou o próximo. O que te faz pensar que não sou eu? Sua mãe. Pare de mentir para mim, por favor. Tá bem. Você quer saber mesmo? Sim. Eu usei meu desejo na minha mãe. É isso que você quer ouvir? Isso é realmente tão ruim? Sim, agora veja que você foi egoísta. Mas eu só queria minha mãe de volta. Se você estivesse na minha posição, teria feito exatamente a mesma coisa. Gabs, Vamos resolver isso. Prometa você, não vou deixar que nada aconteça com a sua mãe. Melania, Vá embora. só queremos conversar. Eu disse pra ir embora. Eu não quero ver ninguém. Só queremos saber o que você desejou. Estamos tentando resolver isso. O que você acha? O que você desejou? O que você acha? Mas o que você disse exatamente? Por favor, é importante. Vá se foder, Gabi! Você não ouviu falar? Precisamos resolver isso. Eu só desejei que as pessoas me notassem. Foi exatamente assim que você disse? É. Mas não aconteceu do jeito que você queria. Não. Por favor, deixe a gente entrar. Eu não quero que vocês me vejam. Tudo bem, fique aí. Vamos resolver isso. Por favor, não faça nada drástico, está bem? Vamos lá, vamos lá. Gabi, Sim. ei, eu descobri. Tem algumas maneiras de resolver isso. Quais são? Nós podemos enganar o gênio. Podemos desejar que ele seja liberado. E tem outra forma. O mestre pode revogar seu desejo. E quem é o mestre? Eu suponho que seja você. Você o convocou. Então você quer que eu desfaça o meu desejo e retorne tudo ao normal? Digo, não necessariamente, Não. mas... Você terá que usar o seu desejo para libertar. Mas se você libertar, vai reverter todos os desejos? Minha mãe vai voltar pro coma? Eu não sei, Gabs. Bem, eu não gosto de nenhuma dessas. Teremos que pensar em outra coisa. E se o enganarmos? O que isso faria? Eu não sei. Não é exatamente claro. Nós nem sabíamos que os gênios existiam. Então Não há o um quê? manual de usuários para essas coisas. Então o que você vai fazer? Vai colocar minha mãe de volta pra dormir? Estou tentando descobrir uma maneira de não acabar os mortos. Prefiro estar morto do que perder minha mãe de novo. Você se ouviu, porra? Eu não quero perder minha mãe. Todos à nossa volta estão morrendo ou mortos. Seu agente está morto. Eu não me importo mais com o livro. O que é importante é que a minha mãe tá de volta. Olhe, só porque sua mãe pode voltar a entrar em coma. Não é o fim do seu mundo. Você tem que olhar para o quadro geral aqui, Gabi. Eu vejo o quadro geral. Você quer colocar minha mãe de volta pra dormir? Não é isso que eu estou dizendo. É sim. Você quer tirar cada pedaço de felicidade longe de Gabi. mim? Não.
Sou eu. Mãe, eu não sabia que você estava vindo. Meu Deus, que foi? Você e Landon brigaram? Algo que tenho que te dizer. Sabe que pode me dizer qualquer coisa. Eu fiz algo ruim. Machuquei muita gente. Não pode ser tão ruim assim. Você não faria mal a uma mosca. Me conte o que aconteceu. Bem, eu e meus amigos... Nós convocamos um gênio. Eu sei que soa estranho. O quê? O quê? Hã? Fiz um desejo. Eu fiz um desejo que você saísse do coma. E agora eu tenho medo que tudo isso seja tirado. Olha pra mim. Sabe quanto orgulho tenho de você? Eu sempre tive. Sei que você fará o certo. Eu não estarei sempre aqui. Não diga isso. É verdade. Não estarei sempre por perto e a vida vai continuar. Você terá filhos, vai ir embora. É o círculo da vida. Então, mesmo que eu não esteja fisicamente aqui, sempre farei parte de você. E você sempre pode falar comigo, como fazia quando eu estava dormindo. Você me ouviu? Claro que eu ouvia você. Você me contava suas ideias, lia pra mim. Olha... Eu te amo. Eu te amo, Brielle. Então, o que posso fazer para te ajudar? Eu sabia que você viria agora. Tudo bem, vamos acabar com isso. Não está com medo? Não. Não estou. Landon, eu o deixei por último. Por quê? Experiência. Este não é o meu primeiro rodeio. Em um grupo há sempre um. Ao contrário de seus amigos vaidosos, egoístas e deprimidos. Facilmente distraídos por coisas materiais. Seu espírito é forte. O que fez com eles? Fúria. Qualidade admirável. Eu não discuto os desejos de outras pessoas. Isso é entre mim e eles. Você é mau. Não é uma bênção, é uma maldição. Você não pode rejeitar a verdade, pode? A verdade é que você tem protegido o mestre. Uma pessoa cujo egoísmo não conhece limites. E a amizade é uma via de mão dupla. No entanto, com sua força de espírito, você a segue e concorda com ela quando outros já saíram. Eu a amo. Isso será a sua ruína. O que você deseja? Desejo que seja libertado. Você me ouviu? Desejo que você seja libertado. Isso não é um desejo que eu posso fazer. Por que não?
Você não é meu mestre. Que diferença isso faz? É o meu desejo. Você tem que honrá-lo. Existem regras. Não está dentro dos meus limites conceder egoístamente um desejo que me beneficie. A menos que seja o desejo do meu mestre. Achou que seria assim tão fácil? Você disse que eu sou o mal. Eu fui criado para fazer isto, mas não estou sem compaixão. Os desejos que eu concedo ajudam a transição das almas sem dor. Puxar uma alma do corpo é doloroso. As palavras egoístas delas são a chave para a entrada das suas almas sem dor em seu destino final. Muito bem, eu vou revogá-lo. Vou desejar outra coisa. É tarde demais. Você tentou minar a posição do mestre, então sou obrigado a levar a sua alma. O quê? Landon! 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 Não quero que faça isso. Eu sei, querida. Enishentami balatitani. Enishentami anabitamin. Enishentami nanititami. Por que me chamou novamente? Seu desejo foi concedido. Meu acordo foi feito. Isso é um truque? Eu quero revogar o meu desejo. Se revogar seu desejo, então tudo isso será como se nunca tivesse acontecido. Eu sei. É isso que realmente quer? Como não pode ser devolvido, você não será capaz de fazer outro desejo. Feito.
Oi, Melanie. Nenhuma mudança nessa manhã? Não, ainda não. Tão estranho como o quadro dela reverteu, né? Eu sei. Acho que ela precisava de mais descanso antes de sair por completo. Isso é muito doce. De qualquer forma, vou te deixar sozinha com ela, pra você ler pra ela. Ela gosta. Devo começar do início? Em uma bela noite de outono, uma jovem senta em uma cadeira observando o pôr do sol. Ela tem estado à espera e não sabe quanto tempo mais tem que esperar, mas sabe que quando o momento chegar, será glorioso.